Patriotas brasileiros. Há momentos na política brasileira em que o noticiário deixa de parecer um conjunto de fatos desconexos e passa a funcionar como um grande mosaico. Cada peça, isoladamente, pode até parecer banal, mas quando reunidas, revelam um desenho maior e quase sempre desconfortável para quem ocupa o poder. O Brasil vive exatamente um desses momentos. Entre pesquisas eleitorais, movimentações da direita, manifestações de rua, reafirmações de lealdade e episódios jurídicos no mínimo constrangedores, o governo Lula observa, em silêncio calculado, um cenário que começa a escapar do controle narrativo que tão bem dominou em outros tempos. A política, como se sabe, não perdoa vácuos. E quando o Planalto prefere o discurso defensivo, alguém inevitavelmente ocupa o espaço. É nesse contexto que se encaixam os fatos recentes: o avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, a consolidação de Tarcísio de Freitas como pilar da direita institucional, a mobilização simbólica e física liderada por Nicolas Ferreira e o ruído jurídico que expõe, mais uma vez, o grau de tensão entre política, justiça e opinião pública. Tudo isso enquanto Lula tenta convencer o país e talvez a si mesmo de que ainda controla o jogo. As pesquisas que indicam crescimento de Flávio Bolsonaro têm sido tratadas por setores governistas com um misto de desdém e falsa tranquilidade. A narrativa é conhecida: o bolsonarismo estaria restrito a um nicho e qualquer avanço de um nome da família Bolsonaro acabaria paradoxalmente favorecendo Lula ao fragmentar a direita. Essa leitura, repetida quase como um mantra, ignora um detalhe essencial: política não é estática e eleitor não é peça decorativa. O avanço de Flávio não se explica apenas pelo sobrenome, mas por um fenômeno mais amplo: a reorganização gradual de um eleitorado conservador que se recusa a aceitar a ideia de que 2022 foi um ponto final. O que parte da imprensa chama de presente para Lula pode, na prática, estar funcionando como um lembrete incômodo de que o lulismo não reconstruiu hegemonia, apenas venceu uma eleição apertada em um ambiente excepcional. Há também um fator psicológico relevante. Toda vez que um nome ligado à direita cresce nas pesquisas, o discurso governista endurece, o tom se fecha e o Planalto passa a reagir mais do que a propor. Isso não é sinal de força, é reflexo de insegurança. Lula sabe, melhor do que ninguém, que eleições não se ganham apenas com rejeição ao adversário, e a rejeição, hoje, já não trabalha sozinha a seu favor. Enquanto o debate nacional ferve, Tarcísio de Freitas faz o que muitos políticos brasileiros desaprenderam: governa. Ao reafirmar lealdade à família Bolsonaro e confirmar candidatura à reeleição em São Paulo, Tarcísio envia uma mensagem dupla e extremamente calculada. De um lado, mantém intacta sua conexão com a base conservadora que o elegeu. De outro, sinaliza que não pretende entrar, agora, no jogo nacional de egos, vaidades e disputas antecipadas. Essa postura incomoda tanto adversários quanto supostos aliados. Para o governo federal, Tarcísio representa algo perigoso: uma direita que não grita o tempo todo, não vive de polêmica diária, mas entrega resultados administrativos. Para setores mais ideológicos da própria direita, ele simboliza um risco diferente: o de se tornar grande demais sem pedir permissão. Ao escolher a reeleição em São Paulo, Tarcísio fortalece seu capital político de médio prazo. Ele sabe que 2026 não será decidida apenas por quem fala mais alto, mas por quem chega com currículo, alianças e estabilidade. Em contraste, o Planalto observa um governador tecnicamente bem avaliado, politicamente disciplinado e eleitoralmente viável, combinação rara e, para Lula, potencialmente ameaçadora.
Se Tarcísio representa a institucionalidade, Nicolas Ferreira encarna o elemento emocional da direita. Sua caminhada e a convocação para manifestações em Brasília não devem ser analisadas apenas como atos simbólicos, mas como exercícios de mobilização política real. Em um país cansado de discursos abstratos, o gesto físico, caminhar, aparecer, sofrer, insistir, comunica mais do que longos pronunciamentos oficiais. A marcha, que começou fria e terminou quente nas redes sociais, expõe um dado que o governo insiste em subestimar. Existe um contingente expressivo de brasileiros dispostos a se mobilizar fora das estruturas tradicionais. E, mais importante, existe uma articulação crescente entre figuras públicas da direita, como Michele Bolsonaro e Tarcísio, capaz de amplificar esses movimentos sem precisar controlá-los diretamente. Nicolas não é um fenômeno isolado, é um sintoma. Ele fala com um público jovem, conectado, desconfiado das instituições e profundamente crítico ao establishment. Cada passo da caminhada foi também um recado ao Planalto. A rua não pertence mais exclusivamente à esquerda, e talvez, pela primeira vez em muitos anos, o governo parece não saber exatamente como reagir a isso. Diante desse cenário, o comportamento do presidente chama a atenção. Lula fala menos, reage mais e escolhe cuidadosamente os temas nos quais entra. Quando o faz, quase sempre é para reforçar a própria biografia ou atacar adversários de forma genérica. Falta projeto, falta horizonte e, sobretudo, falta entusiasmo. O lulismo sempre foi um movimento político baseado na narrativa. Quando a narrativa enfraquece, o edifício inteiro começa a ranger. Hoje, o governo parece viver de administrar crises, não de apresentar caminhos. Cada novo fato, uma pesquisa, uma manifestação, uma declaração, exige resposta emergencial. Não há sobra de energia para construir algo maior. Como se o ambiente político já não estivesse suficientemente tensionado, surge o episódio envolvendo uma tentativa de expedição de mandado de prisão contra Lula e Alexandre de Moraes. Independentemente de sua viabilidade jurídica, o simples fato de tal iniciativa ganhar repercussão revela o grau de deterioração institucional em curso. O problema não é apenas o pedido em si, mas o ambiente que o torna plausível para parte da população. Quando a confiança nas instituições cai, qualquer gesto extremo encontra eco. O governo reage tentando minimizar, enquanto setores do judiciário fecham fileiras. O resultado é um clima de autodefesa corporativa que só aprofunda a desconfiança pública. Lula, que sempre se apresentou como fiador da estabilidade democrática, agora se vê associado, embora indiretamente, a um sistema que parece cada vez mais distante do cidadão comum. Isso cobra um preço político alto, especialmente em um momento pré-eleitoral. No fim das contas, o que se desenha é um governo acuado, tentando manter controle sobre um cenário que se fragmenta rapidamente. A direita, ao contrário do que se repetiu à exaustão, não desapareceu. Ela se reorganiza, testa caminhos, erra, corrige e avança. Não como bloco homogêneo, mas como campo político vivo. Lula ainda tem a máquina, o cargo e o simbolismo, mas perdeu algo fundamental: a capacidade de impor o ritmo do debate. Hoje reage a fatos criados por outros, e em política, quem apenas reage raramente termina vencendo. O Brasil entra em um ciclo em que nada está garantido. Pesquisas oscilam, lideranças emergem, ruas se movimentam e instituições se tensionam. Para quem observa com atenção, uma coisa é clara: o jogo começou antes do previsto, e o governo parece ter sido pego de surpresa. A história mostra que subestimar movimentos políticos costuma ser um erro caro. Resta saber se o Planalto ainda tem tempo e disposição para aprender essa lição mais uma vez.
O episódio envolvendo o sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em que houve uma tentativa de manipular dados para inserir mandados de prisão contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, reacende uma discussão delicada sobre a segurança, integridade e confiabilidade dos sistemas judiciais brasileiros. Dados oficiais do CNJ confirmam que não houve invasão estrutural ou comprometimento amplo das plataformas, mas sim o uso indevido de credenciais, logins e senhas de usuários de tribunais que permitiram a substituição indevida de informações vinculadas a um mandado judicial por dados associados às autoridades. Apesar dos mandados falsos não terem sido efetivamente expedidos, o fato de poderem surgir em um sistema oficial é um alerta preocupante sobre vulnerabilidades que, mesmo quando corrigidas, enfraquecem a percepção pública de robustez institucional. Politicamente, o caso serve como mais um elemento de instabilidade narrativa em um ano já carregado de tensões, justamente quando o Planalto tenta retomar a iniciativa do debate público e consolidar sua posição para o ciclo eleitoral de 2026. Independente da intenção ou da autoria eventual da manipulação, que envolve investigação e uso indevido de credenciais roubadas, a mera associação dos nomes de Lula e Moraes a uma tentativa de prisão, ainda que indevida, alimenta discursos de desconfiança e teorias sobre politização do judiciário. Isso ocorre em um ambiente em que diferentes campos ideológicos exploram qualquer brecha para reforçar narrativas de crise institucional ou de perseguição. O episódio, por isso, não é apenas um problema técnico, ele se insere na disputa mais ampla por legitimidade, confiança e poder de agenda em um país em plena ebulição política. Ser patriota hoje é defender o Brasil acima de projetos de poder, acima de vaidades pessoais e acima de narrativas fabricadas. É exigir instituições fortes, seguras e respeitadas, mas também transparentes e responsáveis. O brasileiro que ama sua pátria não se cala diante de falhas graves, não relativiza abusos e não aceita que a confiança nacional seja tratada com descaso. Pátria não é partido, não é governo e não é toga. Pátria é o povo, a Constituição e a liberdade. E quem realmente ama o Brasil cobra, fiscaliza e não se curva, porque soberania começa com coragem.